Olá, trombonistas, eu sou Fabiano Segalotti e eu começo hoje uma série de entrevistas com grandes trombonistas brasileiros da música popular brasileira, da música erudita, enfim. E hoje eu tenho a honra, eu tenho o prazer de estar com a lenda do trombone brasileiro, Aldivas Aires. Bem, Segalotti, beleza? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou tendo o prazer de tocar com ele na orquestra MPB Jazz, né? A gente está aqui na turnê do Diogo Nogueira e sempre ouvi falar muito de você e pela primeira vez estamos trabalhando juntos, né? Então é uma honra, um prazer muito grande para mim como trombonista ter você no naipe e aqui nessa entrevista. Isso aqui é um papo para você que está nos assistindo, que pensa em tocar trombone ou já toca trombone. É importante que você conheça as pessoas que começaram, né, abrindo espaço para nós trombonistas, né? E o Aldivas é um deles, né? O Aldivas é o quê? Um músico carioca, tem 63 anos. Quanto tempo de carreira? Desde criança, bandinha e tal, é mais de 50 e pouco. 50 e pouco anos. Mas atuando mesmo na música, assim, uns 35. Né? Legal. E como é que o trombone surgiu na sua vida? Eu fui criado em bandinha, né? E, na verdade, antes do trombone vieram outros instrumentos, né? Aquela coisa, você é pequenininho, você não escolhe, né? A pessoa vai e toca aquele ali. Eu cheguei a tocar saxofone, bombardino. Saxofone hoje em dia muita gente não sabe nem o que é, né? Saxofone hoje em dia é mais usado. Bombardino, e depois eu peguei trombone de pista. Aí com 21 anos que eu fui pegar trombone de vara, comecei a estudar trombone de vara. Então a música surgiu na minha vida através de bandidos escolares. Legal. E você seguiu a sua carreira no militarismo, né? Nas Forças Armadas. Fala um pouquinho sobre esse período aí. Você já se aposentou, né? Já. Você ficou quanto tempo na aeronáutica? Fiquei na aeronáutica 30 anos. Na verdade, eu entrei para o Exército primeiro, naquela época obrigatória e tal. E do Exército eu fiquei 2 anos e meio só e eu deixei concurso para a aeronáutica. Aí passei, fiquei na aeronáutica até o final da minha carreira, entendeu? Então eu fiz 27 anos de aeronáutica e 2,5 no Exército. Legal. Tem saudade dessa época? Eu não vou dizer para você que eu, assim, tenho saudade, mas uma coisa que eu sempre gostei desde criança, de dobrados. E lá a gente tocava dobrados sempre. Eu sempre achei bacana dobrados e tal, marchas militares. Eu acho muito bonito também quando é muito bem tocado, né? E claro, a gente sente saudade da nossa juventude, né? O tempo passa, a gente tem boas lembranças, a gente faz boas amizades, né? Bons amigos, tem grandes amigos até hoje, né? Eu conheci através da Fábia. E foi um período bom, né? Aquele período de sensação de você tá servindo, né? Vamos dizer assim, a pátria, né? E aquela vibração toda. É bacana, é bacana. Foi uma experiência legal, muito bacana. Legal. E você, mesmo nesse período militar, você tocou com muita gente, né? Muitos artistas, Ed Mota, Lenine, João Bosco, Cidade Negra. Cidade Negra, eu toco no Cidade Negra atualmente e antigamente quem tocava trombone no Cidade Negra era o Aldivas. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano mais ou menos. Gravamos aquele DVD acústico, né? E logo depois a gente pegou a estrada. Depois eu não pude mais ficar, mas também tenho boas recordações de lá. Uma passagem boa na minha vida também, foi muito legal. Aí não chega mais ou menos 1 ano, assim. Eu queria que você falasse alguma dica de como tocar em naipe, em relação à articulação, ouvir o outro, quem é o líder do naipe, entendeu? Ter a leitura, porque nem sempre o arranjo vai vir com as articulações escritas, por exemplo. Então, os músicos entre si, eles combinam a articulação. Quando você já está acostumado a tocar com outros músicos por muito tempo, você acaba já entendendo como um pensa, como o outro pensa. Mas eu queria, enfim, no modo geral, que você falasse um pouco sobre isso, né? Como tocar em naipe, já que não temos essa escola de como se tocar em naipe. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É fundamental, como eu falei antes, fundamental que a gente ouça, né, bastante as big bands, os arranjos, né, como se toca em naipe. E isso aí ajuda muito, né?
como você falou, infelizmente não temos escolas aqui no Brasil, né, de formação de naipes, tocar em naipe. O ideal seria, pelo menos, ter um parceiro para fazer duetos, né, estudar em duo, né, dupla. Não temos isso. Então, a única maneira que eu acho, assim, do aluno entender mais ou menos como se atua em naipe é escutar. Entendeu? Escutar. O naipe tem 4 trombones, o naipe de Big Band. Né? Tem o primeiro instante, segundo, terceiro e quarto instante. Né? O primeiro instante é o líder, que vai liderar o naipe. Né? Então, com arranjo mais acima dos demais, né? Que está ali liderando. Esse vai, assim, digamos no popular, puxar o naipe, vai liderar o naipe. Né? Nós temos lá na outra ponta o trombone baixo, vai fazer a voz grave. E o apoio, que são lá o segundo e o terceiro trombone. Todos são importantes. Um tem que ouvir o outro. Né? Ninguém pode ultrapassar ali o volume e tal. Principalmente, o primeiro trombone tem que estar na cara, tem que estar ali. Então, o segundo e o terceiro não pode ultrapassar. Enfim, todos têm que se ouvir. Tem que ter uma certa disciplina, né? Uma certa disciplina. E para isso a gente tem que estar atuando, tem que estar, melhor, praticando. Mas a gente não tem essa prática. A única maneira do aluno, quando ele, assim, entrar na Big Band e entender mais ou menos como funciona o naipe, ele escutando lá atrás. É o escutar. Botar um fone, ou então botar um som, em caso uma Big Band, e ouvir as frases de cada naipe, os naipes trombone, ouvir o primeiro trombone liderando e os demais ele só dando apoio e tal. Então tem essa disciplina. Então é só ouvindo mesmo. Se o cara ouviu, quando ele partir para a prática, ele vai lembrar o que ele ouviu. Não, peraí, assim, todo mundo se ouvindo, eu estou fazendo o terceiro, então tem que ir para o primeiro que está liderando e tal, e a articulação, né? Então isso aí ele vai pegar na prática. Se ele já está acostumado a escutar, né, ele vai aprender rápido. Rapidinho ele vai tocar em naipe como se deve tocar, entendeu? Mas como a gente não tem escola, então aconselho escutar bastante. Escuta as Big Bands, entendeu? Para entender como funciona a articulação, né? Quando ele entrar na prática, ele vai lembrar daquilo que ele escutou e vai botando em prática. E rapidinho ele deslancha. E respondendo a muita gente que me pergunta como é tocar com um artista famoso, fala um pouco sobre isso. Das dificuldades, das vantagens, como é turnê, como é que é, como são as viagens, enfim. Muito bacana, né? É muito legal, né? É um trabalho assim, cansativo, não é fácil, né? Mas assim, é a confirmação de que você conseguiu, né? Conseguiu um bom lugar, né? Vamos dizer assim, no meio, né? Quando você chega para tocar com um artista, pô, é o ápice, né? Aí você tem um bom cachê, viagens, tem os melhores hotéis, a amizade que você tem nesse ambiente de trabalho, a amizade que você faz, tem grandes amigos, né? Amigos de verdade, né? Que vem desse ramo, desse trabalho com artistas, e é muito bom. E tem, assim, artistas que têm essa convivência também com músico muito legal também, é muito bacana isso também, entendeu? Mas é bom, porque ali está a confirmação de que você chegou onde você queria chegar, vamos dizer assim, né? Pô, música popular, se o cara está tocando com um artista que está bombando, isso é bom demais, entendeu? É um dinheirinho bom que entra na conta, faz um pezinho de meia legal, entendeu? É muito bom, e principalmente quando o ambiente é bom. A carreira de músico tem muitos altos e baixos, né? Então, vai ter um período que você vai estar bem, vai estar trabalhando bastante, e vai ter um período que você não vai estar trabalhando tanto. Então, o importante é que você tenha também educação financeira, que é uma coisa que ninguém fala, né? Então, aprenda a guardar o seu dinheiro, aprenda a saber investir num bom instrumento, aprenda a investir num bom microfone, num bom fone,
num bom case para guardar o seu instrumento, você poder investir num bom local, né? Tablet, hoje é uma coisa que faz diferença sim, né? Então, isso também faz com que você tenha uma imagem perante as outras pessoas que você é uma pessoa que se dedica, que você se importa com a sua imagem, né? Com o material que você usa, e também isso faz toda a diferença. A gente que já está nessa estrada há muitos anos, tem muita gente que acompanha a nossa carreira e tem muitas dúvidas, né? Em relação a, será que eu vou conseguir ter sucesso na minha carreira como trombonista? Ser músico no Brasil é muito difícil, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você vê o mercado hoje na música, como trombonista? Enfim, o Brasil é um país muito difícil de se viver, a cultura nem sempre ela é incentivada, e esse recado é para quem está querendo seguir na carreira como trombonista. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você enxerga o mercado hoje da música para que as pessoas que querem seguir na profissão, elas não desistam? A princípio eu acho que a música é um dom divino, né? Então muitas das vezes a gente está envolvido sem perceber, a gente desde pequeno já começa a despontar, ouvir uma música, ter uma certa sensibilidade auditiva e, enfim. Então, eu estou dizendo assim, no meu caso, aconteceu comigo, né? Mas eu sou de uma época que, quando jovem, tinha muitas ofertas de trabalho, muitas orquestras, né? Orquestra de baile, orquestra nas emissoras de rádio e TV, bandas de baile. Então, era uma época boa. Então, eu cresci vendo músicos de garagem ensaiando, eu ligava a televisão, tinha uma orquestra tocando num programa tal, e rádios tal, não sei o que, as orquestras de rádio, enfim. E eu fui me desenvolvendo nessa cultura, né, de oferta de trabalho, de massificação da nossa cultura na música. E eu, na época, eu achava que era legal, bacana, eu teria um certo acesso, né, vamos dizer assim, uma possibilidade de entrar nesse mercado. Agora, como você falou, hoje está difícil, hoje a gente não tem muita referência, não tem muitas coisas acontecendo como tinha nessa época, 30, 40 anos atrás, 50 anos, e realmente é difícil, Agora, requer muita dedicação, se a pessoa realmente quiser, o rapaz quiser, alguém quiser realmente estudar, ser músico, tem muita dedicação, tem que estudar muito, não só para tocar o instrumento, mas eu até aconselho também estudar, fazer um curso superior, estudar harmonia, para lá na frente escrever, fazer arranjos, né? Porque na nossa época, na minha época, o músico executante tinha muito trabalho. Na época tinha até copista, o cara que escrevia os arranjos, né? Copista. O que você eu sou copista? Né? Hoje tudo isso acabou, entendeu? Então o mercado deu uma reduzida, né? Assim, nas ofertas de trabalho. Mas é aquilo. Mesmo com a dificuldade, se o cara, né, no caso, alguém quiser seguir essa carreira, que é muita dedicação e a paixão também. Né? E quando a gente vê, a gente não tem ponto de correr, está envolvido, a música é isso. Né? A música ela nos envolve de uma tal maneira que ela nos projeta para uma situação de que, a coisa está difícil, mas tá bom, vamos nessa, entendeu? Mas realmente, como você falou, está difícil mesmo. Eu entendo que, principalmente para os mais novos, né, os pais, às vezes, eles não apoiam, porque tem medo, né? O músico, infelizmente, ele tem um estereótipo de vagabundo, de drogado, de maluco, né? E nós estamos aqui para provar o contrário, né? Existe, sim, condições de se viver de música no Brasil, sendo trombonista, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo que é até uma ignorância das pessoas, né? Elas não sabem, né? Na visão de muita gente, você só vai conseguir ganhar dinheiro sendo médico, sendo advogado, sendo, enfim, dentista. Só que, na minha opinião, você tem que ser bom no que você escolheu fazer, né? Se você se dedicar, se você pesquisar, se você estudar, você tem todas as condições de ser bom e ter sucesso na sua carreira, seja ela qual for.
Você teve apoio da sua família no seu começo? Não, porque, quer dizer, não que eu diga assim, não que eles não me apoiaram. Na verdade, eu fui criado assim, como eu te falei, comecei em bandinho, eu fui criado em colégio interno. Comecei a tocar banda em colégio interno, tocar meu instrumento em bandinho de colégio interno. Então, eu puxei a musicalidade do meu pai. Meu pai toca sanfona bem, toca bem violão. Meu pai ainda está vivo, está com 93 anos. E a minha mãe, por sua vez, também, embora ela assim, a gente não tenha tido uma aproximação assim, de verdade, né, pelo fato de eu ter sido criado fora assim, do contexto familiar, mas ela, o primeiro instrumento que eu tive foi ela que comprou. Ela fez uma vaquinha no trabalho dela, entendeu? Comprou um trombone de pista, na época um vinilzinho, e eu comecei ali, entendeu? Quer dizer, comecei como um instrumentista, o meu instrumento particular. O primeiro trombone que eu tive, eu tinha acho que 17, 18 anos, 17 anos, 17 para 18. Então é isso. Eles me apoiaram de uma certa forma, né? Me apoiaram sim, me apoiam até hoje, estão vivos. Meu pai fica super feliz quando me vê, tocando, enfim. E a musicalidade eu puxei dele, né, rapaz? Meu pai é um músico nato, analfabeto, sabe? Pô, aprendeu tudo sozinho, toca muito bem violão, acordeon. E fala um pouco sobre essa nova geração que está chegando aí de trombonistas. E também, aproveitando a pergunta, quais foram os trombonistas que foram suas referências, tanto aqui no Brasil quanto lá fora? Aqui no Brasil, tem vários, né? Tem o próprio Maciel, né, Maciel Maluco, que chama, que eu não tive a honra de conhecer, né? E teve vários professores no Rio também, como o professor Norato, também, que infelizmente eu não conheci, o professor Madão, aquele pessoal das antigas. E no Rio eu conheci o professor Valdemar Moura, foi o primeiro professor de trombone que eu tive de trombone de vara. Né? É o irmão do Paulo Moura. Isso, irmão do Paulo Moura. Eu estudei 1 ano e meio com ele. Aí quando eu prestei para o curso aeronáutico, eu fui embora para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá eu fiquei sem estudar com ninguém, lá não tinha escola, enfim. Fiquei 4 anos e meio lá. Quando eu saí de lá para Santa Rita da São José dos Campos, São Paulo, aí que eu fui em São Paulo para procurar o professor Galhardo. Aí sim, estudei 4 anos com o professor Galhardo. E as referências que eu tive, o próprio Roberto Marques, né? O Raul de Souza, entendeu? E os trombonistas de fora, o Biguim, para mim, é o mestre, né? Som lindo, Som né? lindo, é um poeta do trombone, a interpretação dele, que me chamou mais atenção, uma técnica formidável que ele tem no instrumento, como outros, Bill Waters, né? O próprio J.D. Johnson, parecido, tem vários. Mas aqui no Brasil tem esse pessoal, esses grandes professores, né, que eu te falei que eu não tive a honra de conhecer, infelizmente, o Norato, o Manuel, enfim. E atuando aí o Roberto Marques, né, o Red, o Marcel Maluco, né? E tem uma meninada boa vindo aí, né? Pessoal tocando bem, fazendo arranjos, né? Então, o caminho continua, né? O caminho continua, a fila vai estar andando e isso é bom de ver, né? É bom de ver, isso é muito bom. Eu costumo dizer que na nossa época era muito difícil você conseguir um CD para ouvir, para você conseguir um método para você estudar, uma dificuldade danada, você tinha que tirar cópia da cópia. E hoje em dia a informação está aí, né? Você tem YouTube, você tem Spotify, você tem todas as plataformas para você ouvir quem você quiser. Então hoje está muito mais fácil para você conseguir ter uma carreira mais sólida, mais sustentável, porque você tem acesso à informação. Né? Mas eu vejo também que, da mesma forma que o YouTube tem muito material bom, tem muita gente ruim dando aula por aí. É verdade. Então, eu vejo muita dificuldade dos alunos terem esse filtro de saber qual material é bom e qual material é ruim para ele estudar. Fala um pouco sobre isso. Como você falou, né? Antes a gente tinha muita dificuldade, né? Para comprar um disco, para ouvir algum trombonista, o disco caro, né? O disco vinil. Mas material a gente encontra. Né? Material a gente encontra, internet, um álbum vem não sei de onde, então.
Mas o que eu acho fundamental é o aluno entender, né? Entender assim, o universo que ele está querendo entrar, que é o universo da música, e procurar estudar de verdade, né? Hoje em dia, eu percebo que muitos, né, hoje em dia, muitos não têm aquela paciência de abrir o método, de estudar o método como se estivesse lendo um livro. Leu uma página, leu outra página, leu essa aqui, entendeu, passa para outra página. Para mim, o método é a mesma coisa. Eu estudei alguns métodos e eu estudava dessa forma, né? Estudava uma peça, aquela peça ficou boa, a próxima peça ficou boa, depois eu pegar o professor, enfim. Mas, em questão de material, está tudo aí. O cara fuça, vai na internet, busca não sei quem, vai não sei aonde. Mas isso traz uma certa, assim, relaxamento. É como você falou, às vezes o cara já acha, o aluno já acha que já está bom, isso aqui já está legal, já estou fazendo usando um truque X, e acha que já está pronto para o mercado. Eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que o instrumento ele tem que ser estudado mesmo, estudado de verdade, conhecer bem o instrumento, todos os recursos, né? Eu, até hoje, eu fico descobrindo as coisas no trombone, entendeu? Eu vou fuçando, vou ali, uma posição tal, uma frase que eu posso fazer toda ligada, mas como é que eu vou fazer? Eu vou buscar uma nota lá na sexta posição, daqui a pouco eu volto para a terceira e tal, tal. Então essa é uma forma de conhecer o instrumento, e até hoje eu começo, sempre conhecendo, entendeu? Nunca está bom, nunca está legal, entendeu? Eu olho para frente e percebo que ainda tem um caminho a percorrer, entendeu? Mas infelizmente hoje a mentalidade é outra, né? O aluno ele começa a dar umas notas, aí faz um clichê, um negócio, uma coisa que ele ouviu, ele já aplica aquilo ali em tudo quanto é coisa, mas o instrumento mesmo em si, ele não está ainda familiarizado, né? Não está seguro. E essa segurança é com o tempo, muito tempo, muito tempo. São horas e horas ali estudando, fazendo, com calma, entendendo, entendeu? Então você faz uma frase que você vai lá num dó, lá na sexta posição, dó 4, bom, dó 4 na sexta mas aí para saber tem que sair fuçando e se acostumar com aquilo, entendeu? Falando em instrumento, qual é o seu trombone, qual vocal você usa? Eu tenho dois, né, trombones, que é o Bar 16, LT16M, que é muito bom, e eu tenho o King 2B também. Eu gosto muito desses dois. E o vocal que eu uso é o 7C, sempre usei. Na verdade, eu comecei com o 9 lá com o Valdemar Moura, vocal 9, que nem existe mais, o 9 da Bar. Depois mudei um tempo para o 11C, e agora, mais de, sei lá, uns 30 anos, eu estou com esse 7C e parei no 7C, entendeu? É uma coisa que meu professor sempre falava, o professor Galhardo, ele falava, cara, você tem que se habituar ao que você usar o que você tem. Se você tem um instrumento viril e um bocal viril, não tem outro, estuda nesse instrumento viril e um bocal viril. Porque o importante é o aluno ser aplicado, não o instrumento ser bom. Ele falava sempre isso, entendeu? Então, eu peguei o 7C e parei. Então, hoje, por exemplo, vou tocar com 2B, com o King 2B, que eu gosto muito dos dois. Né? Eu pego um e falo, caramba, esse aqui é melhor que o outro. Quando eu pego o outro, esse aqui é melhor que o um. Então, para mim, os dois são excelentes, entendeu? Você, quando muda de instrumento, você sente diferença de um para outro? Posição, som, afinação? Sim, ou você sim. já acostumou e hoje para você não é mais um problema? Tem diferença. Normalmente um trombone com outro tem uma diferençazinha, né? E esse, o bar, o King tem, por exemplo, o bar, o ré na quarta, tem que abrir mais do que no King, né? Principalmente o ré 2, né? Na quarta, ele tem que abrir bem mesmo, entendeu? Eu não sinto muita diferença, não. A diferença que eu sinto é, por exemplo, eu acho o 16 mais macio, né? Ele é mais fiel nas notas, principalmente as notas
super agudas, ele vai mais, pelo menos é o que eu sinto, né, no meu caso. Entendeu? Vai na nota, ele apresenta a nota mais firmeza, né? Dá mais segurança para a gente. Mas o 2B também é muito bom, né? Tem a diferença assim, é pouca entre os dois, mas o que eu acho é isso, a afinação realmente tem uma diferença, entendeu? E o 16 ainda é mais fiel, tá, ele vai, entendeu? Mas são dois excelentes instrumentos, né? Esse meu King aí, por exemplo, é da década de 60, companhia de prata. Um amigo meu até falou que lá nos Estados Unidos isso é relíquia. Ninguém vende, ninguém troca, reforma, mas não vende e tal. E eu comprei ele sem saber nada disso, né, cara? Porque eu nunca fui assim, ficar tocando muito de instrumento, vocal, né? Como eu te falei, meu professor já me dava esses conselhos. Cara, tá com o instrumento, vai, segue teu caminho, vai. Se você puder ter o melhor, beleza, não pode? Vai com aquele ali mesmo e sai tocando, sai estudando e tal. Então, nunca assim fui muito atento, né? Por exemplo, o 7C eu já tô com ele há mais de 30 anos, o vocal 7C, entendeu? Mais de 30 anos. De acordo com a sua experiência, que dica que você dá para um aluno que está assistindo a gente, que você gostaria que alguém tivesse dado lá atrás, quando você começou? Olha, eu tive muitas dificuldades assim, para me apresentar. Acho que eu tenho até hoje, né? Eu acho até bom isso, né? Para me apresentar que eu digo, não é só na música, até mesmo como pessoa, como ser humano, estar no meio, chegar e tal. Devido ao meu histórico, né? Formação de caráter, que foi com muita dificuldade desde moleque. Então, quando eu me vi num palco, quando eu me vi tocando, quando eu me vi despontando, aquilo me deixou um pouco assustado, né? Então, o que eu digo para quem está chegando nesse aspecto é que tenha muita força interior, né? Busque muito a Deus para dar tranquilidade, que você se sinta digno de estar ali de verdade, porque é um mercado bom, assim, bacana, né? Nós músicos, nós somos privilegiados, sermos músicos, né? É um dom divino, mas ao mesmo tempo o ambiente, né, traz um pouco também de vamos dizer assim, de algum incômodo, né? O incômodo. A gente tem que estar preparado para esse incômodo. Então, para a gente vencer esse incômodo, primeiro, tem que estar bem por dentro, né? Tem que estar legal, seguro do que você vai fazer, seguro de que você vai encontrar, né? E que você faça o dever de casa sempre, entendeu? O dever de casa, estudar, de acordo com o que você se propôs a fazer, de acordo com o que você vai se propor a fazer dentro da música, uma música erudita, uma música popular e tal. Então você se prepara para isso e se sinta digno de estar ali, né? Se sinta digno de estar ali. E com humildade e muita aplicação, entendeu? E buscar mesmo que você está bem, que está tranquilo, porque vai ter dificuldade, vai encontrar dificuldade no meio do caminho. Acho que você esteja preparado para enfrentar essa dificuldade, entendeu? E buscar Deus, buscar tranquilidade, buscar, né, conforto interno, né? Porque a música é isso, a gente tem que estar bem, tem que estar descansado, coração tranquilo, né? Para ter uma certa frieza para fazer determinado trabalho, né? Mas eu tive dificuldade por causa disso, então eu queria que alguém chegasse para mim, Dimas, faça assim, faça assado, fica tranquilo, tal, porque eu não tive essa orientação, né? Então, é preparar tecnicamente e espiritualmente para seguir o caminho, entendeu? Na sua opinião, o que separa um trombonista que é bom, mas ainda não se tornou um profissional, né? Ele quer se tornar um profissional. O que ele precisa fazer para chegar a ser um músico profissional? Bom, se ele é bom, ele não se tornou um músico profissional, aí eu não sei, aí pode ser por diversos motivos, né? Ou
dois ou três motivos. Um é que ele não está tendo sorte para entrar no mercado, porque o mercado está um pouco reduzido, devido àquele nosso papo inicial. Ou então ele tem uma dificuldade assim, mesmo pessoal, né? Apresentação de caráter, né? Demonstração de caráter, melhor dizendo, apresentação pessoal, de se dirigir, ou seja, uma pessoa tem dificuldade de lidar com outras pessoas, dificuldade de ter uma relação humana saudável. Pode ser isso, não sei. Porque o cara é bom. Se o cara é bom e não conseguiu, não está conseguindo, alguma coisa está errada com ele, entendeu? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que tocar bem é 50%. Os outros 50% é você ser um músico responsável, que chega na hora, que saiba se apresentar com uma roupa legal, né? Que você seja uma pessoa agradável de se lidar, que não seja uma pessoa que fale mal dos outros, né? Que tem muito por aí, né? No nosso meio tem muita inveja, tem muito músico prepotente, e você precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Porque às vezes o cara toca muito bem, mas não é uma pessoa agradável de se lidar, né? Você vai fazer turnê com o cara é um cara chato, é um mau colega, né? Então às vezes muita gente prefere às vezes um cara que nem toca tão bem, mas é uma pessoa mais legal de se lidar, do que um cara que é muito bom e que ninguém suporta, né? Você tem algum caso para falar sobre isso? Alguma experiência boa ou ruim que você viveu na sua trajetória? Não precisa dizer nomes, obviamente, mas o importante aqui é que quem está assistindo entenda e veja até onde um músico pode chegar. Isso aí é um ponto importante, né? Eu tenho, assim, algumas atitudes que eu tomei, né? Alguma postura que eu tive, que hoje eu penso, não, isso não faria, essa postura não tomaria, né? Então é muito bom que o cara, né, que o músico de formação, tem uma boa formação educacional também, uma boa formação de educação familiar, né, uma boa orientação, né? Até assim é difícil, até às vezes o cara veio num ambiente bom, um ambiente familiar saudável, e quando entra no mercado, entra já querendo, né, ultrapassar os seus limites, né, ultrapassar o limite dele de limite social, vamos dizer assim, de querer dar mais um passo, ponto de que ele tem que esperar um pouco, enfim. E tem aquele cara que não teve um berço familiar legal, ele vai aprendendo com a vida, vai aprendendo na vida, que foi o meu caso, né? Eu não tive, mas entrei, dei muita cabeçada que eu não achei legal. Hoje, outra coisa importante também, eu sou o tipo da pessoa que se eu errei, reconhecer meu erro, me convencer que eu errei, eu peço desculpa, né? Peço desculpa, peço perdão, foi mal e tal, entendeu? Então, assim eu fui crescendo no mercado, entendeu? Então, eu acho que, como você falou, tem que tocar bem, tem que ser um bom profissional, tecnicamente falando, né, na função, mas o caráter é muito importante, a relação humana, né, você está preocupado com o seu próximo, no bem-estar do seu próximo, né, você saber se dirigir, saber dirigir com educação, com cordialidade, né, com gentileza, né, é muito importante no nosso meio, né, porque às vezes o cara entra num trabalho bom, daqui a pouco o cara não é mais chamado, porque ele tem uma postura X que não condiz com o propósito, né, do projeto em si, entendeu? Então é complicado sim, é muito complicado, né? E é uma coisa, Fabiano, que eu acho, é que, cara, todos nós erramos, né? Todos nós erramos. Tem sempre um probleminha que, foi mal, desculpa e tal. Ou então, se você não tem a oportunidade de pedir desculpa, reconhecer seu erro, tu vai embora, e você lá, 20 anos depois, naquela vez, agi errado e tal. Mas, cara, a vida está aí para a gente aprender, entendeu? A gente erra.
Errou? Pô, reconheci, errei, foi mal. Pô, não vai acontecer mais. Beleza? Beleza? Vamos seguir. Então a vida é assim. Agora tem cara que insiste, cara. Tem cara que tem... Parece que o cara acha legal ser inconveniente, entendeu? Então isso acaba dançando mesmo, não tem jeito. Entendeu? Eu acho que como nós lidamos com arte, e a arte é uma coisa muito subjetiva, né? Você vê de tudo, né? Uhum. O cara é melhor que o outro, o cara... Enfim, na minha opinião não tem o melhor ou o pior. Vai ter coisas que você vai fazer melhor do que o outro cara, o outro vai ser melhor em outros aspectos do que você. E ser música é isso, né? Obviamente vão ter pessoas que vão se destacar mais do que outras, né? Eu vejo muitos alunos perguntando assim, mas como é que eu faço para poder gravar, para poder tocar num trabalho com um artista famoso, que é um desejo da grande maioria, né? O que fazer, né? E aí, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Mas a dica que eu sempre dou é a relação interpessoal é importante. A gente está discutindo exatamente isso. E quem chama músico para trabalhar é outro músico, né? Porque quantas vezes já te pediram, pô, Divas, me indica um trompete, um saxofone para poder montar um naipe. E você, na sua cabeça, você já vai criar uma lista de pessoas ali que você confia, que você gosta. Só que é claro que quando você vai escolher alguém para trabalhar, você tem o seu critério ali, a sua lista, né? O fulano é um cara gente boa, mas não toca tão bem. Ou o cara toca bem, mas não é tão gente boa. Ou o cara lê partitura, mas não improvisa. Ou improvisa, mas não lê bem. Então, todo mundo tem os seus critérios para escolher quem ele vai indicar, né? E indicar é muito difícil também. Quando você indica, você coloca o seu nome, a sua reputação, né, no trabalho, né? Se essa pessoa que você indicou não for bem, a pessoa que te pediu a indicação vai cobrar de você, né? Então eu acho que a dica é exatamente essa: seja um músico o melhor possível, não só no instrumento, mas também no seu caráter, na sua forma de agir com as pessoas, porque isso realmente faz toda a diferença, né? Nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Prazer. E é isso, o intuito dessas entrevistas é mostrar para você que quer começar a tocar, ou você já toca, quer se tornar um profissional, como chegar lá, né? Cada um vai ter a sua trajetória, né? Tem coisas que funcionaram para o Aldivas que não vai funcionar para você, para mim é a mesma coisa. Mas o importante é você estar sempre preparado para quando a oportunidade aparecer. É isso aí. Não tente se preparar no momento que a oportunidade apareceu, porque provavelmente você não vai conseguir, né? A música é uma coisa gradativa e quanto mais você vive a música, quanto mais você toca por aí, você aprende novas coisas, você sempre percebe que você não sabe nada ainda, porque sempre vai aparecer uma coisa nova, sempre vai aparecer alguém tocando uma coisa que você nunca viu. Poxa, legal o que esse cara fez, né? E aí você vai tentar fazer. E é isso, procure bons professores, não tente aprender nada sozinho, porque é muito difícil você tirar o vício de alguém. Quando a pessoa aprende errado, é mais difícil você consertar do que você ensinar algo do zero, né? Então, hoje em dia, como nós falamos, a informação está aí, né? Você ser um músico ruim hoje é uma negligência que não precisa, porque a facilidade ao acesso à informação é enorme. Então, se dedique, estude, que você tem todas as condições de chegar e ser um músico incrível, assim como nosso convidado de hoje, Aldivas Aires. Obrigado. E a dica final aí, para quem está começando e quer se tornar um grande trombonista, assim como você. Como você falou, Fabiano, estudar, entendeu? E
entender que não é fácil, né? Sempre um dia após o outro, como eu disse, né? Se tiver métodos, né? Peças, estudar bastante peças, procurar sempre buscar o som que quer tirar do trombone, né? O som também é muito importante. O som para mim é um cartão de visita. Por exemplo, tem um improvisador que dá 30 notas no compasso. E tem um outro improvisador que dá 2 notas em cada compasso. Mas o som é bonito pra caramba. Também esse improvisador que dá 2 notas em cada compasso, para mim, vai me chamar mais atenção do que aquele que dá 30 notas no compasso, mas não diz nada no som, na sonoridade. Então, procurar isso, né? Procurar sempre focar o som que quer tirar no instrumento. Procurar ouvir também bastante os trombonistas de preferência. No meu caso, eu ouvia muito o Bill Green, Bill Watts, de Johnson, até o Tommy Dorsey, que é um trombonista bem das antigas mesmo, cheguei a ouvi-lo. E a interpretação desses caras me chamou muita atenção. Então, e eu acredito muito nisso, né? Procurar ouvir bastante, estudar muito, ser muito aplicado. Não vai ser de uma hora para outra que vai aparecer um bom trabalho. Já estou mais ou menos. Não tem que estar mais ou menos. O dever de casa é fundamental. O dever de casa é fundamental. Você tem que estudar, buscar sempre o que você quer no instrumento, conhecer o instrumento. Aí você chega lá. E com humildade e muita paciência, né? Procurando sempre entender isso aí, né? Eu sei que tem uns que precisam de imediato, precisam correr atrás, precisam trabalhar, mas o dever de casa, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida, é importante. O dever de casa, chegar, fechar no quarto, na sala, onde quer que seja, no quintal, na churrasqueira, e no momento, ficar ali, né? Com dignidade, seja digno, busque uma dignidade dentro da música. E para você conseguir, você tem que estar sempre estudando, sempre. Essa é a dica que eu dou. É isso, gente. Senhoras e senhores, Valdir Vaz Aires, grande trombonista brasileiro. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. E é isso, gente. Papo de Trombone acaba aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, que isso ajuda bastante para que a gente possa criar novos conteúdos, novas entrevistas assim como essa, e outros virão por aí. Um abraço!